Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E hoje nós começamos a conversar sobre uma cidade chamada Cafarnaum, que ficava lá na Palestina. Cafarnaum era uma cidade com mais ou menos entre 800 e 1000 habitantes. Era uma cidade próxima, ao Mar da Galileia, ao norte do Mar da Galileia. Cafarnaum era dominada pelo Império Romano. Nessa cidade, veja, de certo ponto pequeno, 800 habitantes, existia uma centúria de soldados que tomava conta desse lugar, mantendo a paz e a ordem, em outras palavras, o controle romano. A centúria era comandada por um centurião, Marcus Lúcius, que nem sempre foi um centurião. Marcus Lúcius, antes de entrar para a ordem, antes de entrar para essa tropa militar, ele gostava muito de poesias, ele gostava de versos, destoando um pouco do perfil das pessoas que assumiam a carreira militar. Sempre esteve próximo das artes, sempre esteve próximo de estudos, enfim, destoava um pouco desse perfil. Tanto que ele chega a prometer para a mãe dele: mãe, um dia as pessoas vão me conhecer pelos meus versos. Um dia os meus versos serão entoados nos 4 cantos do mundo. Mas, na época que ele se propôs a fazer isso, as poesias helênicas tomavam maior forma, encantavam mais os ouvidos. E, embora o trabalho dele tivesse lá certa beleza, não desenvolveu essa tarefa. Ele não conseguiu ir adiante. O trabalho dele não foi reconhecido enquanto poeta. Resolveu então se alistar para a centúria. E lá, se mostrando um soldado valente, um soldado que unia os demais, foi logo promovido a centurião. Centurião respondia ao primeiro centurião, que tinha outros 6 centuriões, que era o caso de Lúcius, ao seu comando, que respondia apenas ao general. Então ele estava engajado dentro de uma hierarquia. E compunha entre 80 e 100 soldados na sua tropa, que faziam então a vigilância de Cafarnaum. Só que existia um diferencial em Marcus Lúcius. Ele gostava das pessoas. Ele, além de destoar na questão artística, ele também era sensível. Ele tratava os seus soldados como iguais. Embora ele tivesse um posto diferente, ele estava disposto diariamente a erguer a sua espada e o seu escudo para proteger e dar a sua vida, a sua própria vida para os seus homens. Então ele sempre cuidou dessa parte. E não era diferente com os servos. Ele tinha adquirido servos, porque ele era o centurião, precisava de servos à sua disposição. Era comum entre os romanos. Só que era comum entre os romanos usar os servos como objeto, como aquisições, como mercadoria. Mas o centurião não. Marcus Lúcius, ele gostava desse servo. Ele gostava dos servos que tinha à sua volta. Ele gostava. Então ele sempre tratava bem. E um deles, certa vez, caiu enfermo. E nessa enfermidade, o centurião procurou o que tinha à sua volta. Procurou a medicina local, procurou a medicina regional. Ele era politeísta. Então ele trabalhou também com deuses, sacerdotes, sacerdotisas, fazendo promessas, oferendas, tudo em prol da cura do seu servo. Só que todas essas situações foram em vão. Todas elas. Tudo que ele tentava não dava certo. E ele percebia que o servo dele estava cada vez mais doente. Estava cada vez mais próximo do fim. E falaram para ele: olha, tem um nazareno. Ele passa de povoado em povoado e ele promove curas. Mas esse centurião, que não era apenas um soldado, era também inteligente, racional, cético, não acreditava. Procurou coletar informações a respeito desse nazareno. Quem é esse nazareno que faz curas? Não acredito. Acredito nos meus deuses, não acredito nele. Mas o seu servo, dia a dia, piorava. Dia a dia, definhava. Não viu outra alternativa. Depois de coletar informações, depois de pensar, depois de perceber, seu coração já dizia: procure o nazareno. E a passagem de hoje do Evangelho vai tratar dessa situação. Em Mateus, diz o seguinte: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde.
E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres em minha morada, mas basta que tu digas uma palavra, e ele será curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então, veja que interessante esta passagem. O centurião, esse militar romano, ele era de alta patente, e era politeísta. Politeísta acreditava em vários deuses. Mas, à medida que o seu servo, ao qual ele tinha afeição, como ele tinha afeição por todos os servos, pelos seus soldados, à medida que definhava, ele sentia que precisava fazer algo. E resolve ir falar com Jesus. Mas quando ele se aproxima de Jesus, o que é que este líder de alta patente, que era do exército romano, que não gostava da fama de Jesus, porque Jesus era visto como um baderneiro. Lembre-se que ele estava lá para manter a ordem. O que é que ele diz? Começa dizendo, Senhor. Ele se despoja daquela patente. Ele se despoja daquele status. Ele se rebaixa e diz humildemente, Senhor. Ele vai pedir ajuda. Ele deixa de lado as suas crenças que ele percebeu que não eram o caminho e pede a Jesus. E diz, Senhor, tem alguém doente que eu gosto muito. Além dele se despojar, ele fez isso pelo outro. Não fez por ele, fez pelo outro. Se humilha, se rebaixa, porque não pense que foi fácil para um centurião se rebaixar e ir falar com o Nazareno. Não foi. Ele diz, olha, não é para mim, é pelo outro. E por um servo. O que era para os romanos perceberem ele se rebaixando por um servo? Olha que lição de humildade. E Jesus prontamente diz, eu vou até lá, vou até a sua casa, e aí nós vamos curá-lo. E imediatamente ele diz o quê? Não, eu sou romano, eu trabalho com perseguição, totalmente diferente do seu trabalho. Eu nem sequer sou digno que tu entres na minha casa. Mas diz uma palavra, queira, se o Senhor disser, está dito. Se o Senhor disser, ele vai ser curado. E aí ainda faz uma analogia. Ele explica para Jesus por que é que ele raciocinou desse jeito. Ele disse o seguinte, sou um homem que trabalha com hierarquia. Acima de mim existe o centurião 1 e existe o general. Abaixo, os meus soldados. Se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Então ele explica para Jesus, olha, eu sei como é que as coisas funcionam. Eu sei que o Senhor não está sozinho. Eu sei que toda a divindade, eu sei que Deus está com o Senhor. Eu sei que a divindade trabalha com outros parceiros que estão sob seu comando. Veja que ele reconhece a autoridade de Jesus. Então ele deixou muito claro, basta que o Senhor diga uma palavra, e meu servo será curado. E aí Jesus se surpreende. Ele diz assim, olha, nem em Israel eu vi tamanha fé, em outras palavras. Nem em Israel eu vi tamanho entendimento de como é que a divindade funciona. Como é que Deus funciona, como é que a espiritualidade age. E aí ele fica impressionado, e por que ele compara a Israel? Por que Israel foi o povo escolhido para receber a encarnação de Jesus? Israel era o único povo monoteísta, que tinha se preparado então espiritualmente para receber Jesus. Era o único povo monoteísta. Os outros eram todos politeístas, por isso Jesus nasce lá. Porque teoricamente era o lugar onde as pessoas estavam preparadas para entender. E aí vem alguém de fora e dá essa explicação que ninguém em Israel conseguiu explicar. Jesus fica impressionado. Ele diz assim, olha, nem lá em Israel, que é o povo escolhido, que já era monoteísta, eu vi alguém com tamanho entendimento. Você que nem é do grupo onde eu estou, você que nem partilhou desses ensinamentos, tem toda essa visão, toda essa clareza. E aí Jesus ainda faz um alerta, que muita gente vê como uma ameaça, né? Que Jesus diz o seguinte,
Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados às trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem eram esses três? Abraão, Isaque e Jacó. Eram os precursores lá do Antigo Testamento. Se é Antigo Testamento, Jesus já estava com eles? Não. Então olha o que Jesus diz. Muitas pessoas que partilharam daquela época têm chances, então, de estar na mesa dos céus. Ou seja, partilhar da felicidade, partilhar da tranquilidade. Porém, vós, filhos do reino, ou seja, que estão comigo, mas que ainda não perceberam, não entenderam como é que a espiritualidade funciona, vocês correm o risco de ficar do lado de fora. E lá vai ter pranto e ranger de dentes. Jesus não estava ameaçando. Jesus estava esclarecendo. Ele diz o seguinte, olha, preste atenção, perceba como as coisas funcionam, se aproximem de Deus. Eu quero vocês ali conosco, felizes, partilhando da nossa felicidade. Muita gente que nem escutou o que nós estamos escutando, vai ter condições de participar, porque se esclareceu, aprendeu, melhorou. Mas enquanto nós tivermos resistência de aprendermos do Evangelho, aprendermos sobre o bem, é perigoso que a gente acabe ficando do lado de fora. Em outras palavras, que a gente não tenha essa felicidade, essa tranquilidade. E onde não tem felicidade e tranquilidade, tem sofrimento. Vai ter prantos, vai ter ranger de dentes. Então preste atenção, venha para dentro. Não foi uma ameaça, foi um esclarecimento, foi um pedido. E aí o que é que Jesus conclui? Conclui dizendo, vá, as coisas acontecerão como você crê, centurião. E nesse instante o servo fica curado. Percebe então que o centurião nos dá uma lição nesse momento? Ele vem mostrar como é que a espiritualidade funciona, que ele tinha esse entendimento, que em outras palavras, ele tinha confiança. Mas o grande foco dessa passagem, ao meu ver, e pelo menos é o que nós abordaremos essa noite, é a fé. A fé do centurião. E aí, nós nos questionamos sobre a nossa fé. E não sei vocês, mas a vida inteira eu cresci pensando que a minha fé era insuficiente, que a minha fé era fraca, e eu nem sabia se podia chamar de fé. Porque eu sempre pensei que fé era acreditar. Então tem dia que parecia que eu acreditava muito, tinha dia que parecia que eu acreditava pouco. Quando acontecia uma dificuldade na minha vida, parecia que eu não acreditava nada, porque o desespero tomava conta. Mas aí, existem dois passos para a fé, que a gente vem aprender no Espiritismo. O primeiro passo é acreditar. Acreditar em Deus? Quem é Deus? Lá na pergunta do Livro dos Espíritos, quem é Deus? É a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Insisto, quem é Deus? Nós temos inteligência para entender que é Deus? Será que nós já temos condições? Ainda não. Então como é que nós vamos ter fé em Deus se nós não o conhecemos? Nós podemos ter fé no legado que Ele nos deixou, que Ele nos envia diariamente. Tenha fé no bem, tenha fé no amor, tenha fé nas pessoas, tenha fé na vida. E aí, se eu tenho fé no bem, se eu tenho fé no amor, se eu tenho fé nas pessoas, eu preciso dizer necessariamente que eu tenho fé em Deus? Já está implícito. Por essa ótica, até o ateu tem fé. Percebeu? Todos temos fé. O ateu tem fé no bem. O ateu tem fé no amor, tem fé nas pessoas. Todos nós temos fé. Nós acreditamos. Foi isso que ele disse. Olha, acredite nas pessoas. Confie em Deus, confie no bem, confie no amor. Ninguém está desamparado. Então o primeiro passo é acreditar. Mas nós podemos acreditar de duas maneiras. Podemos acreditar de maneira cega ou de maneira raciocinada. O que é a maneira cega? É acreditar porque alguém disse para eu acreditar. É acreditar sem muitas bases lógicas, sem muita coerência. É o caso da mulher hemorrágica que vai lá e toca nas vestes de Jesus. Tem lógica ela tocar no manto de Jesus e ficar curada? Por que ela arquitetou esse plano? Jesus não era médico, seu manto não tinha propriedades curativas, por que encostar no manto dele? Mas ela acreditou firmemente. A fé cega, ela não é uma fé ruim, muito pelo contrário, ela cumpre o papel dela, mas ela é facilmente abalável. Se a pessoa coloca na cabeça, sem muitos argumentos, determinada crença, basta que venha outra e abale. E isso pode acontecer conosco, espíritas.
Ah, eu vou no centro espírita, por quê? Ah, porque lá eu aprendo sobre reencarnação, aprendo sobre os espíritos, aprendo sobre a vida. Você acredita em reencarnação? Acredito, mas não está escrito reencarnação na Bíblia. E agora? É verdade, não está escrito, o que eu faço? Será que eu vou lá com a mesma vontade que eu ia antes? É uma fé abalável, a gente acaba se abalando. Vem uma pessoa, diz alguma coisinha pra gente, a gente não sabe mais se acredita ou não. O que é que o Espiritismo nos convida? Ele diz assim, olha, seria interessante que a gente raciocinasse sobre a fé, que a gente pensasse no que acredita e por que acredita. Dizer que acredita em algo porque o pai com a mãe disse e eles eram pessoas direitas, não é uma afirmação muito lógica. Nós precisamos criar dentro de nós argumentos, embasamentos, entendimento, esclarecimento. Você vai no centro espírita? Vou. Por quê? Ah, porque lá eles falam de espírito, encarnação, me ensina a lidar com a vida. Olha, mas não está escrito reencarnação na Bíblia, não. Não está, porque esse termo ele foi descrito por Kardec, lá em 1857, no Livro dos Espíritos. E desde então, os espíritos, da Pleiade do Espírito Verdade, vêm nos esclarecendo sobre esses assuntos. Então a reencarnação não é mais do que novas experiências para que a gente aprenda. Aí a pessoa, entendi. Entendeu? Então a nossa fé não fica abalada. Pelo contrário, ela pode abalar quem tentou nos abalar. E o mais interessante, quem mais nos abala não são as pessoas distantes, não são as pessoas indiferentes, são as pessoas próximas. São elas que vão nos questionar. E não precisa ser um questionamento direto, não. Às vezes, assistindo televisão, né, acontece uma situação ou outra, alguém fala, olha, se Deus existisse, isso não acontecia. Pode ser que você não responda nada, mas se a nossa fé for uma fé cega, sem muitos argumentos, começa a coçar alguma coisa aqui atrás. Deus devia fazer alguma coisa, por que ele não faz? E a gente vai se questionando. Então esse primeiro passo é acreditar. Esse primeiro passo fala então se é uma fé cega ou se é uma fé raciocinada. O segundo passo é vivência. Tiago nos diz que uma fé apenas contemplativa ou de palavras é uma fé morta, sem vida. Aquela fé viva é aquela onde nós vamos trabalhar, que nós vamos nos movimentar, que nós vamos nos relacionar com Deus. E aí quando nós vamos buscar o radical da palavra fé, lá do latim, fé não quer dizer acreditar, fé quer dizer fidelidade. E para ter fidelidade nós precisamos de um relacionamento. E aí nós temos um relacionamento com Deus. Ah, eu não quero falar Deus. Nós temos um relacionamento com a vida, com o amor, com o bem. Todos nós nos relacionamos. Fé é relacionamento. É esse relacionamento com Deus que vai dizer como é que está a minha vida. Ou é a minha vida que vai ser o termômetro de como é que está o meu relacionamento com Deus. Deus tenta se relacionar conosco o tempo todo. O tempo todo Ele está se relacionando conosco. Mas será que nós estamos nos relacionando com Ele? Pensa no seu casamento. Pensa no casamento. Mas eu acredito em Deus, então eu tenho uma boa relação. Basta dizer para sua mulher que você acredita nela para o casamento ser feliz? Meu bem, você não fez isso, mas eu acredito que você existe. O que mais? Eu quero movimento. Eu quero que você seja atencioso, como eu sou atencioso com você. Eu quero que você me ajude a cuidar da casa, me ajude a cuidar da vida. Eu preciso de movimento. E toda vez que tem uma crise, o que é que os dois fazem? Senta, é o ideal, né? Senta, conversa, vamos ver o que cada um precisa melhorar. Com Deus é a mesma coisa. Se de repente existiu alguma situação lá, é os dois sentarem e conversar. O que é que eu estou fazendo que está deixando esse relacionamento ruim? Ou o que é que eu estou fazendo? O que é que eu ainda não fiz que eu posso fazer para essa situação melhorar? E aí quando a gente vai se movimentando, vai melhorando, a gente percebe que a relação com a vida, com o bem, com as pessoas, melhora junto. Melhora a qualidade da nossa fé, porque melhora o nosso relacionamento. Será que foi por acaso que a primeira lei do Livro dos Espíritos é a lei de adoração? Adoração quer dizer relacionamento naquele sentido. Ou seja, Deus nos mostra que o primeiro passo é esse relacionamento. Fé é relacionamento. E todas as parábolas vêm nos alertar sobre isso. Esse é o grande desafio da humanidade. O nosso desafio é melhorar o nosso relacionamento com a vida, com o bem, com o amor, com as pessoas. Todas as parábolas de Cristo, o que é que ele fala? O pano de fundo é sempre esse, relacionamento. Em outras palavras, ele está nos dando dicas de como melhorar a nossa fé. Perceberam então? Ter fé ou não já deixou de ser um questionamento. Agora a gente se pergunta, como é que está a qualidade da minha fé?
E se às vezes a gente sente que tem pouca fé, na verdade é uma campainha lá dentro dizendo o seguinte: olha, a gente pode melhorar esse relacionamento. Nós podemos nos relacionar com Deus de uma maneira mais tranquila. Porque lá no casal, né, o casal encarnado, o que acontece? Se tem um problema de relacionamento, é porque os dois têm imperfeição. E aí, a imperfeição de um e a imperfeição do outro acaba criando alguns atritos. Agora, e na relação com Deus? Qual é a imperfeição de Deus? Deus tem alguma imperfeição? Não. Então sobra para quem se melhorar? Para a gente. Se existe algum problema de relacionamento com Deus, com a vida, com as pessoas, com o bem, espera aí. Onde que precisa melhorar então? O que eu preciso fazer? O que é que está dentro de mim que eu ainda não fiz? Ou o que é que eu estou fazendo que eu posso repensar? O que é que eu faço que me causa sofrimento? O que é que eu faço que me deixa mais feliz, em paz? Vamos pensar em todos os ícones de fé que a gente lembra. Vamos lá, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Papa Francisco. Eles são conhecidos por ter uma grande fé, concordam? Eles são conhecidos por ter uma grande fé porque eles falam de Deus ou porque eles mostram com trabalho? Alguém ficou conhecido só por falar de Deus? Não. A gente fica conhecido, as pessoas ficam conhecidas, nós ficaremos conhecidos, nós conheceremos a nossa fé quando a gente trabalhar por ela. Lembre-se, a fé contemplativa é morta. A fé viva é aquela que gera movimento. O relacionamento feliz é aquele que um faz pelo outro. E Deus faz por nós o tempo todo, olha a sua volta. Quem é que pode fazer mais então nessa relação? Aliás, vou refazer a pergunta. Quem é que precisaria fazer mais por essa relação? Somos nós. Mas enquanto nós tivermos o orgulho e o egoísmo, o que é que o orgulho nos diz? O que é que o egoísmo nos diz? Eu. Quando o relacionamento é no mínimo quantos? 2. Como é que a gente melhora a qualidade da nossa fé? Quando a gente começa a pensar no outro. O que é que eu posso fazer para ser mais feliz? O centurião pensou sobre isso. O centurião, ele repensou as suas crenças, repensou o seu modo de agir, se despojou, foi falar com Jesus. Quem foi o grande curado dessa parábola? Foi o servo? Será que era o servo que recebeu a grande cura dessa história? O Espiritismo não vem falar de cura dos corpos. O Espiritismo vem falar do quê? Da cura do espírito. O grande beneficiado, então, foi o centurião. Para finalizar, tem uma história que eu gosto muito de contar para as pessoas, que eu vi numa palestra. Vocês já ouviram falar de Meimei? Meimei, Chico Xavier já psicografou várias mensagens dela. Aconteceu o seguinte: Irma de Castro casou-se com Arnaldo. E eles eram apaixonados, se amavam profundamente. Ela, espiritualizada, de bem com a vida. Arnaldo, mais materialista. Não acreditava no depois, acreditava no agora. Amava Irma de Castro. Irma de Castro amava Arnaldo. Se casaram. Certa vez eles foram ao cinema assistir um filme chinês. E a personagem se chamava Meimei. E aí ele passou a chamar de Meimei, minha Meimei. E ela chamava meu Arnaldinho. E eles viveram um casamento lindo. Primeiro ano foi maravilhoso. Era amor pra cá, meu love, aquela coisa, sabe casal que está no primeiro ano de casamento? Além de todo o amor que tinha, era aquela coisinha. E aí foi indo que até que no final do primeiro ano de casamento, ela desencarna. Ela desencarna. E Arnaldo, que via nela toda a esperança de felicidade, viu junto com o corpo físico dela sendo sepultado, sua felicidade sendo sepultada junto. Arnaldo definha, ele desaba. Não acreditava naquilo, não é possível. Não tenho mais razão para viver, não tenho por que viver. Então ele ia trabalhar porque tinha que trabalhar, sem gosto pela vida. Comia porque tinha que comer, não tinha mais vontade. Perdeu 5 quilos na depressão. Não tinha mais razões para viver. E um dia, andando apressado, indo trabalhar, naquela distração, porque já não tem nem no que prestar atenção mais, tromba com o senhor, derruba esse senhor, a pasta desse senhor voa para um lado, os papéis voam para o outro, ele fica constrangido, pede desculpas, começa a recolher os papéis, olha, o senhor me desculpe, o senhor está bem? Tô bem, começa a limpar. Como é que vai, Arnaldinho? Arnaldinho? Chico Xavier. Ele tinha trombado com Chico Xavier, derrubou Chico Xavier no chão. Chico levantando, se recompondo, oi Arnaldinho,
a nossa Meimei está aqui do lado. Nossa Meimei? Como assim está aqui do lado? E ela está mandando dizer que hoje vocês fariam aniversário de casamento. É isso. A gente faria aniversário de casamento. E ela pede que você vá comigo até a reunião. Reunião? Venha comigo até a reunião. Levou Arnaldo para uma reunião mediúnica. Levou Arnaldo para a reunião mediúnica. E lá, ela dá a seguinte mensagem. Então imagine Arnaldo escutando Chico trazer uma mensagem da Meimei para ele. E dizia o seguinte sobre a fé. A mensagem se chama Confia Sempre. E diz: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a tua fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê, batalha, esforça-te no bem, espera, meu amor, com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu, o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te aperte o coração e te atormente o ideal, enchendo-te com aflição ou até ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Imagine ele numa reunião mediúnica que tinha perdido todas as esperanças, escutando uma mensagem da própria Meimei falando sobre a fé, dizendo: olha, esse mundo é difícil mesmo, mas mesmo que seus pés estejam sangrando, caminha para frente, não para, luta, crê, batalha, aprende, tenha paciência. As coisas na terra se renovam, o que vem do céu dura para sempre. A própria Meimei falando isso para ele. Deus não abandona os nossos sonhos. Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Por mais que às vezes a nossa vida tome caminhos que a gente diga: mas não era por aqui que eu tinha pensado em vir. Mas lá no final nós vamos encontrar a felicidade. O centurião, antes de ser centurião, o que ele queria ser? Poeta, não queria? Queria ser poeta. E disse para a mãe dele: olha, quem sabe um dia, as pessoas vão conhecer os meus versos. A vida caminhou para onde ele queria. Mas no final a gente não lembra do verso dele? Todo mundo aqui lembra do verso dele. Uma excelsa oração. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e seremos salvos. Todos nós sabemos a frase que ele emitiu. Deus não abandona nossos sonhos, nunca. Tenhamos fé, tenhamos esperança.